Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amados, louvo a Deus por me conceder neste dia, 14 de abril, a oportunidade de poder compartilhar a sua palavra para o nosso crescimento espiritual. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da palavra de Deus, conforme está escrito no Salmo 95, verso de número 6. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Queridos, o salmista está fazendo um convite para nos aproximarmos de Deus, entrarmos na presença do Senhor e com um propósito, o propósito de adorar o Senhor. Sim, amados. Ele nos convida, através da sua vocação, da sua chamada, para nos apresentarmos diante do Senhor. Mas, para entrarmos na presença de Deus, precisamos reconhecer que Deus existe. Crer na existência de Deus é fundamental. Reconhecer que Deus é santo. O salmista, ele diz que nós devemos nos ajoelhar diante do Senhor, nos prostrar diante do Senhor. Isso significa reverência. Devemos, de fato, nos apresentar diante do Senhor de forma reverente. Também ele diz que nós devemos estar diante do Deus Criador, reconhecendo que Deus é o Criador de todas as coisas. E, portanto, diante dele, nós nos prostramos e diante dele nós rendemos louvores, porque reconhecemos a majestade divina, o seu poder, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia para conosco. Sim, amados, nós somos chamados a adorar a Deus, porque fomos criados para o louvor da glória de Deus. E quando nós nos apresentamos diante do Senhor, precisamos reconhecer que devemos adorar a Deus, o Deus Criador, o Deus Santo, Senhor de todas as coisas. Nós devemos então adorar a Deus de todo o coração, adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Amados, somos chamados à adoração, a louvar o nome do Senhor, a exaltar o nome do Senhor, mas para isso nós precisamos ter uma experiência real e verdadeira com Deus. Só assim poderemos verdadeiramente adorar o Senhor em espírito e em verdade. Quando nós nos apresentamos diante de Deus com a nossa reverência, reconhecendo a sua majestade e adorando a Deus em espírito e em verdade, nós fortalecemos a nossa fé. A nossa fé é, portanto, sustentada pelo Senhor, fortalecida pelo seu poder, e assim nós prosseguimos na nossa caminhada na presença de Deus. Também, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, nós damos um testemunho claro, vivo, de que reconhecemos quem é Deus, reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida, reconhecemos que Ele é quem dirige os nossos passos, reconhecemos que precisamos andar em submissão a Ele. Vale a pena nos colocarmos diante do Senhor, nos prostrarmos perante o Senhor, para adorar o Senhor, como a palavra de Deus nos ensina, em espírito e em verdade. Deus é majestoso, grandioso, poderoso. Portanto, apresentemo-nos diante dele para adorá-lo na beleza da sua santidade. Que o nome do Senhor seja glorificado através do nosso viver. Oremos. Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos propõe, nos convida, nos chama para uma vida de adoração ao Senhor. Que em resposta a essa chamada, possamos de fato procurar adorar o Senhor em espírito e em verdade,
com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Louvamos e bendizemos a Ti por esse momento de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.